Oi, tudo bom? Vamos falar aqui de direito administrativo. Hoje a gente vai fazer 58 questões sobre esse tema e vamos começar já para que eu não estoure muito tempo, porque eu prometo que vou fazer um vídeo longo, porque eu não consigo fazer diferente, mas vou tentar economizar esse tempo aí. Vamos falar sobre princípios da administração pública. Muito fácil, né? Isso aqui todo concurseiro vai passar por isso assim em primeiro momento logo. E vamos para a primeira questão. Assinale a opção que consta princípio da administração pública que não é previsto expressamente na Constituição Federal. Quem não lembra do nosso famoso LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você tem que ter isso na sua mente, no seu coração, no seu sangue, porque você vai ver isso toda vez que você estudar essa matéria. Direito administrativo, você vai ver o LIMP, é o mnemônico, acho que um dos primeiros que você aprende quando está estudando para concurso, e você tem que saber isso. Outra coisa importante de saber é que mesmo os princípios administrativos que não constam na Constituição Federal, que não estão ali no artigo 37, que não são LIMP, eles têm o mesmo grau de importância que o LIMP, tá? Não é porque ele não está aparecendo ali que ele é menos importante ou vale menos de alguma forma. Não. Todos eles têm o mesmo valor, mas o LIMP é o que está na Constituição. LIMP vocês já entenderam o que eu falei, né? Então vamos lá. Quem que não consta é o que ele quer? Letra A, publicidade. Letra B, eficiência. Letra C, proporcionalidade. Claro que essa é a nossa opção. Letra D, legalidade. Letra E, moralidade. Vamos para 2 aqui. Queria saber se eu consigo escrever nisso aqui. Poxa, eu falei que não ia. Não vou conseguir. Deixa para lá, eu não quero mexer no nosso tempo. 2. Os princípios fundamentais orientadores de toda a atividade da administração pública encontra-se explicitamente no texto da Constituição Federal, como é o caso do princípio da supremacia do interesse público? Claro que não. Já falei, né? Na questão anterior a gente já venceu esse assunto. Nem todos os princípios constam ali na Constituição Federal. Inclusive, o princípio da supremacia do interesse público não está lá, ele não faz parte do LIMP, mas ele é um princípio, ele está valendo tanto quanto qualquer outro, e também o da proporcionalidade, né, que a gente viu anteriormente, não consta lá no LIMP, mas é um princípio. Vamos lá. 3. Os princípios elencados na Constituição Federal, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aplicam-se à administração pública direta, autárquica e fundacional, mas não às empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica. E aí, tem limite para obedecer os princípios administrativos? Não, não tem. Na verdade, até mesmo quando uma empresa privada ela presta ali um serviço à administração pública, ela também deve se adequar a esses princípios. Então, está errada essa questão aqui, número 3. E os princípios abrangem todo mundo sim, inclusive as empresas públicas, a economia mista, tudo isso. 4. Haverá ofensa aos princípios da moralidade administrativa sempre que o comportamento da administração, embora em consonância com a lei, está obedecendo a lei ali, mas ofende a moral e os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios da justiça e a ideia de comum honestidade. Se ferir isso daí, fere a moral ou não fere, mas está de acordo com a lei. E agora? Gente, está correta essa questão. Se você comete um ato que, apesar de ser legal, ele fere a moralidade, ele fere a moralidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a moralidade, ela não está ligada à legalidade exatamente. O Lucas Furtado, que é alguém, certamente é alguém inteligente, que não foi eu que tive essa ideia, ele traz pra gente assim, se fosse cair nessa coisa de mas não estava escrito, eu fiz tal ato, mas só que não estava escrito que não podia, então tá tudo bem comigo, não estava escrito em lugar nenhum. Se for partir para esse tipo de pensamento, a gente vai estar falando de legalidade e não de moralidade. Então, por isso que, ainda que não esteja escrito, ainda que a moralidade, né, aquele ato específico não esteja lá escrito o que era para, o que não poderia fazer, você tem que saber que você pode ferir a moralidade sim, ainda que seu ato seja legal. Quando a gente fala de uma coisa que é legal, mas não é moral, normalmente o exemplo assim mais comum que a gente dá é aquela questão do auxílio moradia para os magistrados, né? Os desembargadores, eles têm salário no teto, que é ali seus 30 e poucos mil, 30 mil, sei lá. Sei que é uma grana que dá para pagar um aluguel, dá para comprar algumas coisas, né? E
e ainda assim eles ganham auxílio moradia. E é legal, tá na lei que eles podem, o auxílio moradia, né? Tem direito ao auxílio moradia. É legal, mas é moral que eles ganhem? Eles precisavam disso? Claro que não. Então, nem tudo que é legal é moral. E um ato que fere a moralidade pode estar passível aí de ser anulado. Vamos para 4? Deixa eu chegar na 4 aqui também, porque eu faço anotações na apostila que eu posso lembrar de alguma coisa mais para dizer. Olha aqui, ó. Nem tudo que é legal é moral. Casa dos Magistrados, tá aqui escrito. Cadê? Aqui. Ai, é bom falar no vídeo às vezes. Ai, meu Deus do céu, tem que ter problema. Tem que ter cuidado com o tempo. 4. Haverá ofensa ao princípio da moralidade administrativa sempre que o comportamento da administração, embora em consonância com a lei... Opa, eu já li essa, não foi? Embora em consonância com a lei, ofenda a moral com os costumes da administração... Opa, é igual? Os princípios elencados na Constituição. Eu já fiz a 4. Desculpa, estamos na 5. Segundo o STF, é imprescindível a existência de norma legal específica com vistas a proibir, né, a prática do nepotismo, haja vista que a vedação a essa prática decorre diretamente das normas constitucionais aplicáveis à administração pública, em especial ao princípio da moralidade. Gente, a gente precisa ter uma lei específica falando que nepotismo é errado ou o que a gente tem hoje já nos mostra isso? É claro que está errado isso aí, gente, porque justamente a moralidade é um que mostra, né, pra gente que você não pode colocar aí o teu parente porque você precisa empregá-lo, sei lá, porque você colocaria teu parente ali sem que ele passe por um concurso público. Aliás, concurso público que é assegurado pelo princípio da impessoalidade, que é outro princípio que te mostra que você não pode colocar ali quem você quiser, né? Nepotismo. Não é preciso que haja uma lei específica para o nepotismo. Dá para saber pelo que a gente tem de lei hoje que o nepotismo não é uma coisa bacana, não é correto, não é Tumblr. 5. Segundo o STF, é imprescindível a existência de norma legal específica com vistas a Ai, gente, eu tô lendo 5 de novo, me desculpa, eu tô com problema na cabeça. 6. Com fundamento no princípio da moralidade e da impessoalidade, o STF entende que, independente da previsão em lei formal, constitui violação à Constituição Federal a nomeação de sobrinho da autoridade nomeante para exercício de cargo em comissão, ainda que para o cargo político, como secretário estadual. Cuidado com essa questão. Se ela viesse até bem aqui, ó, se ela não tivesse esse ainda para cargo político, ela estaria correta. Mas como teve esse pedacinho aqui, essa questão está errada. Porque o nepotismo, ele tem duas exceções, tem dois momentos em que é permitido o nepotismo. O primeiro é esse que está aí. Para cargo político, pode pôr seu sobrinho, pode pôr seu parente, que for, se for para cargo político. Então, como cargo aqui é o quê? Secretário estadual. Tá permitido colocar teu sobrinho como secretário estadual, se você quiser. Outra situação em que é possível é quando teu parente, ou você... teu parente, na verdade, né? Não teu, que tu não faz essas coisas, você é gente boa beça. Mas quando o sujeito lá, teu parente, é concursado, também tá permitido. Mas, nesse segundo caso, tem uma restrição. Você e ele não podem ter nenhuma relação hierárquica. Ele não pode ser teu chefe, nem você o chefe dele. Vocês podem trabalhar e tal, que afinal ele é concursado, mas vocês não podem trabalhar juntos, digamos assim. 7, estou certa agora. O princípio da moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. É exatamente isso. Se você faltar com a moral em um ato administrativo, né, durante o seu trabalho como agente público, aquele ato ele está passível de ser invalidado. Sim, a gente até falou sobre isso aqui, né? Tá correto essa alternativa. 8.
Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Ele está dizendo para a gente que para analisar aí a moralidade, né, a gente tem que ver o que vinha no coração do sujeito, qual era a intenção dele. Isso aqui cai naquele caso de que a moralidade, apesar dela ser subjetiva, a administração pública tenta dar uma objetividade para ela, tenta padronizar aí o que viria a ser moral, porque o que pode acontecer? Realmente o sujeito ele pode chegar e dizer assim, não, mas eu aprendi, o que é a moralidade? É separar o que é certo e o que é errado, é ver o que é honesto, mas às vezes o sujeito pode, para se justificar ali, né, ele diz assim, então, mas tal coisa que para mim era certo, eu não sabia que a administração pública considerava isso aí errado. Então, não é imprescindível avaliar a intenção do agente. É claro que a moralidade ela é subjetiva. Se alguma questão vier dizendo que você tem uma definição da moralidade, não sei o que, é mentira, não tem definição, mas há sim um movimento para que ela tenha certa objetividade. Tanto que existe a moralidade administrativa, como se houvesse uma moral para o resto do mundo, para o resto do Brasil, né? Já que a gente está aqui, e dentro da administração a moralidade fosse outra. Mas não é isso. Claro que o que é moral, não importa onde a gente está, se no âmbito público ou no âmbito privado. Mas para que não haja esse escape da pessoa dizer, não, pensei que isso aqui era certo, a administração pública tenta dar certa objetividade à moralidade, sim. Então, não importa a intenção do agente, se ele cometeu algo que fere a moralidade, ele vai ter que responder por isso e o ato vai ser certamente anulado. 9. Determinado município da Federação Brasileira, visando dar cumprimento à sua estratégia organizacional, implantou um programa denominado Administração Transparente. Atenção, falou em transparente, a gente deve estar falando de publicidade, princípio da publicidade. Vamos continuar a questão. Uma das ações do referido programa consistiu na divulgação da remuneração bruta mensal com o respectivo nome de cada servidor da municipalidade em sítio eletrônico da internet. Engraçado sítio, né? Então é o seguinte, ele colocou no site lá essa prefeitura, né? Prefeitura? Isso, municipalidade. Colocou no site o nome de todo mundo e a remuneração bruta de todo mundo. Ok. A partir da leitura do caso concreto acima narrado, assinale a opção que melhor exprima a posição do Supremo Tribunal Federal acerca desse tema. O que o Tribunal Federal fala disso aí? Bom, a gente sabe que o Supremo tem uma posição favorável a isso, tanto que a gente teve a lei de acesso à informação e os portais de transparência de tudo que é Estado aí tem nome, cargo e a renda, acho que até bruta e líquida, não só bruta, não sei bem, não lembro bem, mas você encontra esses dados. O que não pode divulgar, que eu me lembro, é CPF e endereço, porque daí você coloca em risco a segurança do sujeito, o servidor lá. Vamos lá, para a letra A. A atuação do município encontra-se em consonância com o princípio da publicidade administrativa. É exatamente isso. Lembra que eu falei? Transparência e publicidade? Lembra disso, que vai ajudar muito. A letra A já é a nossa alternativa, mas vamos dar uma olhada nas outras. Letra B. A atuação do município viola a segurança dos servidores. Não viola, de acordo com o entendimento do STF. Violaria se trouxesse aquelas informações que eu falei ainda agora. Letra C. A atuação do município fere a intimidade dos servidores. Para o STF, não fere. Tanto que a gente tem mesmo a divulgação desses dados nos portais da transparência aí em geral. Letra D. A remuneração bruta mensal não é um dado diretamente ligado à função pública. Para o STF, é sim um dado ligado diretamente à função pública, porque vem ali, né, dizendo quanto ganha um cargo público, né, um cargo que está à disposição do agente público. Mas é complicado quando você é servidor, eu imagino, e daqui a pouco viverei isso, junto com os senhores que estão aqui me assistindo, porque, teoricamente, minha remuneração, né, meu dinheiro não é uma coisa pública, é uma coisa minha. Mas, enfim, o STF entende que tá de boa, pode divulgar isso aí, que é ligado à função pública. Quer dizer, que não. Pera.
Não é um dado diretamente ligado. Que é ligado. O STF entende que é ligado. Aqui traz que não é, por isso a questão está errada. Em nome da transparência, o município está autorizado a proceder da divulgação da remuneração bruta do servidor, até aí tá certo, e do respectivo CPF. CPF não pode, como já falei, nem CPF nem endereço, que as coisas que podem ameaçar a segurança do servidor e da família dele, enfim, pode não. 10. O artigo 37 caput da Constituição Federal de 88 previu expressamente alguns princípios da administração pública brasileira, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? E tá no sangue que nem álcool. Consagra-se com o princípio da publicidade o dever de administração pública atuar de maneira transparente e promover a mais ampla divulgação possível dos seus atos. Quanto aos instrumentos de garantia e às repercussões desse princípio, assinale a assertiva incorreta. Incorreta, ele quer incorreta. Eu sou muito desatenta e sou aquela pessoa que põe lá a correta, mas a gente não vai deixar eu fazer isso. Vamos ver a letra A, a gente quer a incorreta. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá certinha essa questão. Essa não é a nossa questão, a gente quer a incorreta. Gente, existem dois momentos em que a publicidade não precisa acontecer, não deve acontecer, na verdade. Primeiro é como está nessa questão aí, quando fere ameaça à segurança do Estado, e a segunda é quando ameaça a segurança... Não, desculpa, a segunda é quando fere a intimidade de uma pessoa. Nesses dois casos não se deve divulgar a informação. B. É assegurada a todos a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Certo, né? Quem nunca viu isso, quem nunca precisou pegar alguma coisa, tal. Tem muito o que explicar. Tá certo, gente. Da publicidade dos atos e programas dos órgãos públicos poderá constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, desde que tal iniciativa possua caráter educativo. Não, gente, não pode de forma alguma. A letra C está errada, portanto está certa, não é isso? A letra C é a nossa alternativa. Não pode, a gente já falou disso, né? Não pode constar o nome do prefeito, do governador, seja lá quem for, numa placa de uma obra, por exemplo. E esse caráter educativo, eu não sei que caráter educativo poderia ter, a não ser educar a pessoa a votar naquele sujeito. Mas tá errado, a letra C é a nossa alternativa. Vamos dar uma olhada na D e na E só para constar aqui. Já tem 17 minutos de vídeo, mas vocês vão assistir até o final porque eu sou bonita. Letra D. Cabe habeas data a fim de se assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Habeas data é exatamente isso, para conhecer a pessoa do impetrante. Impetrante é a pessoa lá que entrou com processo, com recurso, com seja lá o que for, na justiça. Constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. É isso aí. Letra E. É garantido ao usuário na administração pública direta e indireta, na forma disciplinada por lei, o acesso a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observadas as garantias constitucionais de sigilo. Tá certinho, a gente até falou disso. Vamos para 11. A administração está obrigada a divulgar informações a respeito dos seus atos administrativos, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado e à proteção à intimidade das pessoas. É exatamente isso, tá certinha essa questão aqui. 12. O princípio constitucional da eficiência decorre o dever estatal de neutralidade, objetividade e imparcialidade do comportamento dos agentes públicos. Gente, a gente está falando aqui de eficiência quando a gente fala de neutralidade, objetividade, imparcialidade. Não, eficiência lembra de mais com menos, fazer mais com menos, entregar mais qualidade em menos tempo, entregar mais produtividade com menos grana. Isso é eficiência. Isso aí que ele falou de imparcialidade está mais ligado à impessoalidade, certo? Vamos para 13. A questão está errada.
Em face dos princípios constitucionais da administração pública, pode-se afirmar que, aí traz várias assertivas para a gente dizer se está certo ou se está errado. Eu vou anotar em algum lugar aqui, porque senão eu me perco. A número 1. A exigência constitucional do concurso público para provimento de cargos públicos reflete a aplicação efetiva do princípio da impessoalidade. Sim, é a impessoalidade que nós devemos agradecer por ter concurso público para que a gente entre lá e vire auditor e ganhe o teto. Então, a 1 é verdadeira. Não é só a impessoalidade que garante o concurso público, mas entre os princípios ela é um fator, sim. 2. O princípio da legalidade, segundo o qual o agente público deve atuar de acordo com a lei, determina e é incompatível com a discricionariedade administrativa. Gente, não é incompatível não, é compatível pra caramba, é muito compatível. O que é a discricionariedade? Esse palavrão significa, deixa eu colocar falso aqui. Esse palavrão aí significa que o agente, ele tem várias alternativas, só que todas elas são legais. Ele tem várias alternativas dentro da legalidade para tomar uma decisão aí de algum ato, alguma coisa que ele tenha que fazer. Então, o princípio da legalidade está muito compatível, é harmonioso, está tudo de bom com a discricionariedade administrativa. A 2 está incorreta. Vamos para 3. O ato praticado com o intuito de favorecer alguém pode ser legal do ponto de vista formal, mas certamente comprometido com a moralidade administrativa sobre o aspecto material. Claro, se você está favorecendo alguém, você está comprometido ali com a moralidade, até com a impessoalidade, está tendo um desvio de finalidade nesse caso aí. Então, a 3, ela está correta. Eu já me perdi. É porque eu preciso acompanhar aqui também, que às vezes eu faço anotações. Eu já falei isso? Não lembro. Enfim. 3 está correta. Verdade. Vamos para 4. A nomeação de um parente próximo para um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração afronta qualquer princípio da administração pública, desde que o nomeado preencha os requisitos estabelecidos em lei para referido cargo. E aí, teu sobrinho, ele é muito bom na internet, você precisa de alguém para ganhar muito bem lá dentro da administração pública que trabalha com isso aí. Sei lá, ele é bom no Facebook. Então, ainda que ele seja o profissional mais indicado para atuar nisso, o nepotismo está liberado nesse caso? Não está liberado. Aqui fala que tá ou que não tá? O gerenciamento, melhor resultado possível, afronta o princípio. Tá correta essa questão aí. Afronta o princípio, sim. Quando que o nepotismo é liberado? Existem momentos em que ele é. Tem 2 momentos, a gente já falou disso aqui. Quando é para cargo político, lembra? E quando o sujeito já é concursado, mas não pode haver relação hierárquica entre você e seu parente. Vamos ver a 5. A nomeação de parente próximo para um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração não afronta qualquer princípio da administração pública, desde que o nomeado... Ai, gente, isso era 5, né? Desculpa. Verdade. Vamos ver a 4, então, que eu pulei. O gerenciamento de recursos públicos sem preocupação de obter deles o melhor resultado possível no atendimento do interesse público afronta o princípio da eficiência. É verdade, a 4. Afronta, sim, o princípio da eficiência. O que é eficiência? Fazer mais com menos. Então, se você não tiver preocupação com isso, você está, sim, afrontando ali a eficiência. Então, qual que ficou a nossa alternativa? A 1 é verdadeira, a 1 é certa, a 2 é errada, a 2 é errada, a 2 é errada, a 2 é errada. Ficamos com uma dessas. A 3 é verdadeira, certo? A 4 tá certa. A 4 tá certa e a 5 tá errada, né? É isso aí. 5 errada, 4. Letra C. Letra C é a nossa. Meu Deus, que confusão.
Eu tinha dito que a 5 é verdade, gente. Não. Não, nomeação do parente, já expliquei, né? Que não pode não. 5 tá errada. 14. 14, mesma coisa. Vou ficar enrolada aqui. Em relação ao princípio constitucional da administração pública, é correto afirmar que 1. O princípio da publicidade visa dar transparência aos atos da administração pública e contribuir para a concretização do princípio da moralidade administrativa. Tá certinho, a 1 tá verdadeira. Elimina alguma? Nem elimina, sacanagem. 2. A exigência de concurso público para o ingresso nos cargos públicos reflete a aplicação constitucional do princípio da impessoalidade. Essa linda, é verdade. 2. Opa, eliminamos a B, a D e a E. Eliminamos a B. Então, estamos com A e C ainda. 3. O princípio da impessoalidade é violado quando se utiliza a publicidade oficial de obras e serviços públicos com o nome ou imagem do governante, de modo a caracterizar promoção pessoal do mesmo. A 3 está correta. Viola, sim, a gente já falou, né? Viola a impessoalidade. A gente já tem a alternativa certa? A 2 é verdade, a 3 é verdade. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não tem. 4. O princípio da moralidade administrativa não comporta juízo de valor elástico, porque o conceito de moral administrativa está definido de forma rígida na Constituição Federal. A gente já falou disso, não vou me alongar sobre esse assunto. Essa alternativa está errada. Não está de forma rígida na Constituição, gente, moralidade. Ela é subjetiva, tenta-se ter um padrão, né? Tenta-se abranger aí que é moral administrativa para evitar aquele papo de eu pensei que era certo, foi mal. Mas tá errada, 4 tá errada, viu? Acho que a nossa alternativa vai ser a mesmo, né? Vamos ver a 5. O nepotismo é uma das formas de ofensa do princípio à impessoalidade. Sim, verdade, a 5 é verdadeira. Então ficamos com a A. É a nossa opção? Sim, é a nossa opção. Vamos para 15. Em relação aos princípios constitucionais da administração pública, é correto afirmar que, ai meu Deus, mais questões grandes dessa. Aí reclama que eu faço vídeo grande. A culpa é da questão, não tem nada com isso. Tá em meia hora de vídeo já. Em relação aos princípios constitucionais, tá. 1. Viola o princípio da moralidade administrativa, valer-se do cargo público para obter vantagens ou favorecimentos pessoais? Claro, né, meu amor? Que viola a moralidade, viola a impessoalidade também. 2. A publicidade dos atos administrativos é necessária para que o cidadão possa aferir a compatibilidade deles com o princípio da moralidade administrativa. Verdadeiro. 3. A vedação, proibição, de se utilizar na publicidade oficial de obras e serviços públicos o nome ou imagem do governante tem por finalidade dar efetividade ao princípio da impessoalidade. É isso mesmo. Impessoalidade. Está correto. 1, 2 e 3 até agora. 4. A pena de perda dos direitos políticos em razão de condenação por ato de improbidade administrativa não se aplica aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo, visto que a perda aplicável é a perda de função pública. Esta é errada, porque cabe as duas coisas. Uma coisa não impede a outra, não. Ele perde os direitos políticos e perde o cargo público quando comete a improbidade. Então, a 4 está errada. 5. Fere o princípio da impessoalidade atender a pedido de preferência para a prática de ato independente do motivo do pedido. Gente, uma coisa importante que eu não sei se eu já comentei aqui, mas os princípios administrativos, eles não são absolutos, eles são relativos, assim como os direitos fundamentais são relativos, lembra? Vê aí no vídeo, eu falei nas 70 questões de direito constitucional, os direitos administrativos são relativos e os princípios da administração, eles também são relativos. Então, quando fala aqui que fere o princípio da impessoalidade
Independente do motivo, tem que ver sim esse motivo. Por exemplo, se numa fila em algum serviço público tiver uma pessoa mais velha, tiver alguém com mais de 60 anos, daí você não vai dar preferência para ela, mas se a outra pessoa aí tá na frente, tem uma novinha aí na frente, mas ela tá na frente, então ela vai passar. Não, a outra pessoa passa. Impessoalidade nesse caso não é aplicada, porque há sim um motivo a ser obedecido. Então a 5 tá errada. Fere o princípio, o pedido de prática, o ato independente. Independente do pedido, não. Pode ser sim. A 5 está errada. Ok? Qual é a nossa opção então? 1, 2 e 3, verdade. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, letra D. Beleza. Vamos para 16. Ai, graças a Deus, acabou essa palhaçada de 1, 2, 3. Eu vou parar esse vídeo pra gente seguir em outro vídeo, senão vocês não vão me ver, né?